Vamos falar do Leão da Ilha, toda a movimentação nos bastidores para que o ex-presidente Severino Otávio Branquinho retome aí a administração do clube no mandato tampão. Vamos falar com o Vinícius Calado, que tem todos esses detalhes pra gente. Alô, Vinícius, boa tarde pra você. Valeu, Vitor. Um abraço a você. Uma quinta diferente, né, Vitor? Quinta de feriado, mas o trabalho pra gente aqui continua da mesma maneira, porque a nossa missão é deixar o nosso ouvinte, o ouvinte da TMC Recife, sempre muito bem informado. E nesse momento, Vitor, reta final de 2025, consequentemente reta final de Série A de Campeonato Brasileiro, poderíamos estar focados somente na parte desportiva, dentro de campo, 4 linhas, campo e bola, mas claro que as atenções nesse momento estão voltadas para a questão política do Sport Clube do Recife. Ontem teve um novo capítulo, mas que ainda se espera uma concretização, um novo passo, que foi a carta aberta divulgada, né, pelos ex-presidentes do esporte, tanto do executivo quanto do deliberativo, fazendo uma espécie de convocação para o ex-presidente Severino Otávio Branquinho aceitar a missão de ter a presidência do esporte nesse mandato tampão até o final de 2026, sendo aí a nova cara da gestão, da atual situação, e que essa migração, ou melhor, essa transição aconteça através de uma eleição indireta por meio do Conselho Deliberativo. Essa carta aberta foi assinada, como eu falei, por ex-presidentes do Executivo, como José Moura Neto, Arsênio Meira, Homero Lacerda, Gustavo Dubê, Wanderson Lacerda, João Humberto Martorelli e Arnaldo Barros, e outros ex-presidentes do Conselho Deliberativo, como o político Jarbas Vasconcelos e também o jurista Silvio Neves Batista. O que eu tive de informação, inclusive conversando em off com algumas pessoas envolvidas nessa questão política, é de que o Branquinho estava viajando, retornou, e que ainda esta semana haverá uma reunião entre essas lideranças da situação para que o Severino Otávio diga se ele aceita essa convocação, essa proposição da situação e volta a ser presidente do esporte agora no executivo e substituindo Yuri Romão, ou se terão que buscar um outro nome. Pelo lado da oposição, obviamente que existe um descontentamento e uma discordância. A oposição enxerga que se Yuri não vai continuar até o final do mandato, ele não pode, na visão da oposição, atrapalhar esse momento de planejamento, de transição do esporte para uma temporada importante de 2026, onde o esporte, obviamente, vai buscar retornar para a Série A do Campeonato Brasileiro. E para isso, a oposição entende que é necessário fazer uma convocação de uma eleição direta a partir de uma renúncia imediata do Yuri Romão e também do Rafael Campos. Aí a gente diz, de um lado a oposição quer a renúncia imediata para a convocação de uma eleição direta, que é o sócio indo às urnas escolher o seu novo presidente. Do outro lado tem a situação que vai jogar dentro das 4 linhas, com o estatuto, levando até o dia 5 de janeiro, pelo menos é o que o ex-presidente João Humberto Martorelli, que é uma das lideranças desse grupo de situação, disse que é o planejado para que o Yuri Romão e também o Rafael Campos renunciem no 5 de janeiro. Por que 5 de janeiro? A gente já explicou aqui na TMC, mas a gente volta a explicar para o nosso ouvinte, porque 5 de janeiro vai ser uma data que já vai ultrapassar a metade do mandato. Segundo o estatuto, se for transcorrido mais da metade do mandato, aí a renúncia acontecendo, a vacância dos cargos de presidente e vice acontecendo, a eleição é indireta por meio do Conselho Deliberativo, que obviamente tem aí a maioria da situação. É uma tendência que o candidato colocado pela situação vença através de uma eleição indireta no Conselho Deliberativo. A oposição pede que a renúncia aconteça de imediato, porque acontecendo agora não tem previsão no estatuto de uma eleição indireta, mas sim de uma eleição direta. É um bastidor muito movimentado, muito quente, e a aguardar as cenas dos próximos capítulos. Muita coisa vai acontecer com certeza. Dentro de campo, o Sport, depois da derrota da última terça fora de casa contra o Botafogo por 3-2, retornou somente ontem da capital carioca e hoje inicia de maneira prática a preparação para o jogo contra o Vitória.
hoje, amanhã e sábado de preparação para o duelo diante do rubro-negro baiano na Ilha do Retiro às 6h30 da noite. Para esse confronto, o Sport não vai ter o goleiro Gabriel Vasconcelos, que vai cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo, e mesmo que o Gabriel Vasconcelos estivesse apto dessa parte disciplinar, ele não poderia ir a campo porque ele pertence ao Vitória, está emprestado ao Sport. O Sport teria que compensar aí, com uma multa considerável a equipe baiana para utilizar o Gabriel Vasconcelos, assim como aconteceu com o Sport e Santos no ano passado, quando o Sport pagou o Santos para que Lucas Lima jogasse a última rodada da Série B, a derradeira rodada que culminou com o acesso do Sport. Na contramão da baixa do Gabriel Vasconcelos, que naturalmente será substituído pelo Kaique França, são as voltas do zagueiro Ramon e do lateral direito Matheus Alexandre. Sport, último colocado, já rebaixado, já vai ser lanterna, não tem como escapar mais da última colocação, apenas 17 pontos, são 12 jogos sem vencer, 7 derrotas consecutivas, e o Leão, para piorar a cabeça do torcedor do Sport, se o Sport não tivesse perdido tantos pontos nesses jogos que esteve em vantagem, mas deixou o adversário empatar ou até mesmo chegou a ser derrotado com a virada, o Sport poderia estar fora do Z4. E a gente relembra rapidamente alguns dos pontos que o Sport deixou pelo caminho. Corinthians e Sport ainda na 5ª rodada, fora de casa. Com Pepa, o Sport foi para o intervalo vencendo por 1-0, sofreu virada. Sport Fluminense do Maracanã, também com Pepa. O Sport abriu o placar e tomou a virada, essa virada acontecendo aos 52 minutos do segundo tempo. Sport Inter na Ilha, com Antônio Oliveira. Sport esteve em vantagem, sofreu empate. Sport Santos, 2-0 o Sport abriu na Ilha e sofreu empate, isso já com Daniel Paulista. Também com Daniel, outro 2-2. 2-0 no São Paulo e cedeu empate à equipe do Tricolor Paulista. Cruzeiro e Sport no Mineirão. Sport saiu em vantagem com Derek, mas também cedeu empate na segunda etapa. Mais recente, Sport Atlético Mineiro na Ilha. O Sport abriu novamente 2-0 e para piorar sofreu uma virada. Perdeu por 4-2. Jogo com o Flamengo, 1-0. Teve todo o cenário, 2 expulsões, mas aí terminou não só sofrendo a virada, como uma goleada por 5-1. E por último agora contra o Botafogo, novamente 2 gols de vantagem, e o Leão aos 50 do segundo tempo tomou a virada por 3-2. São muitos pontos pelo caminho. O Sport, como a gente falou, poderia, se não estivesse, ou poderia não estar fora do Z4, mas estaria próximo e muito vivo nessa luta contra o rebaixamento. É um momento muito complicado do Sport na temporada, futebolisticamente falando, Vinícius. É um momento também muito complicado na gestão do clube e é um momento que se prospecta para o próximo ano ainda mais preocupação. Então, eu disse isso aqui um determinado momento e eu posso até, de certo ponto, está sendo mal interpretado, mas eu vou contextualizar. Nós vimos o Náutico e o Santa Cruz passarem pela B, caírem para a C, no caso do Santa Cruz, cair para a D, ficar sem calendário, e eu acho que é consenso entre os colegas que a má gestão, ela levou esses clubes a isso, levou a esse patamar de queda, patamar de ficar numa situação muito ruim no âmbito nacional. O Sport já caiu da A para B. E a prospecção do ano que o Sport vai disputar a B, a gente não sabe ainda. A gente sequer tem noção. Quem vai ser treinador, qual vai ser o time. O Sport tem que abrir os olhos. Quem está no clube, quem quer chegar à direção do clube, precisa buscar uma coisa que é muito difícil num time de futebol. É muito complicado você ter consenso. E é muito difícil você conseguir um nome que agrade a todos. Mas olha, ou o Sport abre os olhos para buscar um consenso e ter um planejamento antecipado para a próxima temporada, ou 2026 pode ser o ano que, digamos assim, na sorte as coisas aconteceram, deu certo, mesmo que a gente não começou bem o planejamento, mas conseguiu as coisas encaixar, ou a gente pode estar falando nessa mesma época do ano de uma situação muito pior do que estamos falando nessa temporada, Vinícius. Verdade, Maílson. E o cenário político do esporte é de uma instabilidade muito grande, Não existe
pelo menos nesse momento, uma linha de diálogo, né, entre situação e oposição. Na verdade, os desejos são totalmente antagônicos e no que se refere ao curto e médio prazo do esporte, curto no que se refere à definição de renúncia ou não renúncia, eleição direta ou indireta, e como vai acontecer esse próximo mandato, que ainda é algo muito incerto. É um cenário tão complicado, Maílson, que na reunião de hoje o Branquinho não deu esse aval, pelo menos inicialmente, o sim, para ser esse nome convocado pelas lideranças da situação, porque até pelo perfil do Branquinho, o Branquinho já foi político, já teve a sua vida política partidária, né? Já foi presidente de Bezerros aqui no Agreste Pernambucano, então tem mais esse perfil, podemos dizer, conciliador, agregador, e da maneira como o clube está, eu acredito que o Branquinho não vai querer se expor para ser, entre aspas, o escudo, né, de outros nomes da política do esporte, porque quando ele entrar, ele vai virar o alvo. Então, até essa reunião onde não existiu inicialmente esse aceite, é exatamente por ele entender como está conturbada esse processo no esporte, esses bastidores do esporte, e que é necessário uma linha de diálogo com a oposição, se for para excluir, deixar totalmente fora o grupo de oposição, sem ter essa linha de diálogo. Eu acho que o Severino Otávio não vai dar esse passo adiante para aceitar o convite / convocação, Maílson. Agora, o Diego Eduardo, o que a gente está enxergando é um momento, como falou o Vinícius, de muita instabilidade, e um momento onde vaidades à parte, né, aliás, a preocupação tem que ser o futuro do esporte. E o futuro que espera o esporte na próxima temporada, eu acho que nem quem está comandando o esporte consegue imaginar ainda. Porque o Yuri Romão está deixando porque está tudo maravilhoso, porque a gestão deu certo, porque as contas estão em dia, porque o clube está equilibrado? Não, né, gente? Não. Na minha concepção, e acho que na concepção da maioria, não. Então, o esporte tem um futuro ainda muito, digamos assim, difícil de imaginar, mas as vaidades de parte a parte, elas podem levar o esporte para um caminho ainda mais complicado, Diego. Você falou uma palavra certa, Maílson, que eu estava começando a maquinar aqui na minha mente, que é justamente a parte da vaidade. Porque o Vinícius foi muito feliz quando ele falou o seguinte, que o Branquinho, ele só não vai assumir assim, não assume de fato que quer fazer acontecer, que pode muito bem assumir o esporte nesse mandato tampão, justamente porque o alvo todo pode ficar somente para ele, quando ele passa a ser essa figura, né, essa principal peça, esse principal instrumento para poder colocar o esporte nos eixos. É claro que todo mundo vai cair em cima dele com relação à expectativa, que ele consiga, usando sua experiência, seus trabalhos prestados no clube, que ele consiga resgatar, recuperar o esporte, e não é bem assim. E outro detalhe, a respeito do consenso, é muito importante você encontrar um nome que haja um agrado não só pelo grupo de situação, mas também pela oposição no todo. Tem que haver, sim, independente de diferenças, divergências, opiniões, enfim, mas que haja, sim, esse acordo, esse entendimento, para que seja, se for o Branquinho ou se for uma outra pessoa, mas uma coisa é certa, todos devem estar engajados na recuperação e na reconstrução do clube, independente se há alguma rixa, alguma desavença passada, porque o principal motivo é de recolocar o clube, é de levantar o esporte. O time vai começar 2026 com muita certeza, né, como você bem falou, né, a respeito do saldo, das dívidas, como vai ser a preparação visando o Pernambucano, que vai começar no dia 11. Então, em princípio, o Yuri Romão sai no dia 5, o esporte só vai ter 6 dias para a preparação. Então, quem vai ser o técnico? Qual vai ser o time base? Quem chega? Quem sai? Então, muita coisa tem que ser recebida, muita coisa tem que ser processada e também executada num tempo recorde. Não vai ser fácil. É um trabalho lento, constante. Esse mandato tampão, se tiver de ser o Severino Otávio, até por conta do respaldo que ele ganhou, né, de ex-presidentes como Gustavo Dubé, Arnaldo Barros, João Humberto Martorelli, Wanderson Lacerda, que assinaram um documento conjunto,
dando apoio ao Branquinho. Agora, uma coisa é esse grupo ter dado ok. Outra coisa é haver esse consenso total, coisa que até agora não tem, e pelo jeito está muito longe. Mas o esporte tem que se reorganizar, tem que definir alguns pontos cruciais. Se tiver de haver uma aclamação, a tendência é o Branquinho. Se tiver de haver uma eleição indireta, que apareçam pessoas engajadas em indicar um nome ou nomes para que consigam, de fato, recolocar o esporte e, principalmente, deixar o esporte de volta no azul, porque deu muito trabalho para conquistar esse status. E é incrível como, em menos de um ano, o time deixou de ser um clube saudável para ser uma equipe deficitária e com problemas com acordos com salários e também com acordos com outros clubes com a compra de atletas.